Vamos lá para o nosso vídeo 2. Agora nós vamos falar sobre o outro agente transformador de paisagens, que são os vulcões. Aí a tia vai mostrar aqui para vocês, bem pertinho, tá vendo? Como o vulcão é por dentro e por fora. Aí a tia, como tá no sentido inverso para vocês, a tia vai falar para vocês, ó. Aqui bem embaixo, no finalzinho do vulcão, é chamado de câmara magmática. Logo em seguida, tem a chaminé. Logo depois tem a chaminé secundária. Depois tem o cone. Depois tem a lava e tem a cratera. E lá em cima, tá vendo essa fumacinha aqui? É chamada de nuvens de gases, de cinzas e gases. Nuvens de cinzas e gases. Essa é uma estrutura de um vulcão. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse agente que provoca a transformação da natureza? Então, o que acontece? Vamos lá. Quem gosta dessas coisas muito legais pode pesquisar sobre vários vulcões. Vulcões que estão em erupção, que aí estão dormindo, mas pode entrar em erupção. Vulcões que não estão mais em erupção, que foram extintos. Vocês podem pesquisar por curiosidade. Mas tem coisas significativas. Por quê? Lembra que a tia falou que na nossa Terra, né, além da composição, né, que ela tem 3 camadas, ela é composta por formas pastosas e líquidas? Então, aí que tá. Por quê? Porque os vulcões, ele tem camadas que são muito significativas. Por quê? Ele tem camadas tanto pastosas quanto líquidas. E são muito quentes, muito quentes. E o que acontece? Quando esse material ele entra num superaquecimento, ele tem uma necessidade de ser expelido, né? Aí eu vou dar um exemplo para vocês, né? Expelido. O que é expelido? Expelido é tudo aquilo que é lançado para fora, né? Então, vou dar um exemplo. Às vezes você tá com machucadinha, a mamãe aperta para tirar ali a inflamação. Tá expelindo o que tá dentro de você. E é a mesma coisa que acontece com o vulcão. Quando ele superaquece, que ele tá muito aquecido, ele tem a necessidade de sair. E ele sai em forma de lava. E essa lava, ela é extremamente quente, tá? Aí, o que acontece? Tem os vulcões, que é aqueles que estão adormecidos, eles liberam gases e fumaça. Isso quer dizer que eles ainda estão em atividade. E aqueles vulcões que não têm atividade, eles estão parados. O que a gente pode identificar nesses processos? Os vulcões que ainda estão em atividade, eles não costumam ter vegetação ao redor deles. Por quê? Por causa do aquecimento que eles têm e desses gases e dessas nuvenzinhas de gases que eles liberam, ok? E eles não têm vegetação ao redor. E os que estão em extinção, eles já conseguem recuperar todo aquele local. Inclusive, vou mostrar uma foto aqui para vocês de um vulcão que não está em erupção mais, não tem mais vida dentro dele, lá embaixo na superfície. E ele hoje tem até uma construção. Olha aqui, essa é a cratera de um vulcão que ele não tem mais atividade, e aqui no centro dele tem até uma construção, então ele não tem mais riscos, e aí olha quanta vegetação tem em volta. Diferente dos vulcões que estão ainda têm atividade e podem, de repente, superaquecer na superfície lá embaixo e expelir. E quando ele expele aquela lava
e aquela lava tem um calor que é muito elevado e tem vários efeitos. Então vamos lá. Se, por exemplo, esses efeitos da lava eles forem expelidos num local e ao redor for um local seco, o que acontece quando essa lava esfria? Ela cria o quê? Ela cria rochas, tá? São as expressões vulcânicas chamadas de vulcanismo, e aí viram rochas, tá bom? E aí vocês sabiam que os vulcões também existem na superfície dos oceanos? Quem sabia dessa? Existem vulcões nos oceanos, e quando eles entram em erupção, sabe o que eles formam? Ilhas. E olha que uma curiosidade para vocês. O Japão é um arquipélago, ó, outra palavra para vocês pesquisarem. É um arquipélago, e esse arquipélago, ele é formado por várias ilhas, né? E essas ilhas foram provocadas por erupções vulcânicas, porque olha só, quando ele lá na superfície do mar, ele solta aquela lava, ele entra em contato imediato com a água, e a água é fria, e imediatamente ele enrijece. E quando ele enrijece, ele fica ali, né, aquela rocha toda parada. Porém, como o mar é rico, né, o mar também tem vegetação, tem seres vivos, tem um monte de outras coisas, eles vão se aglomerando nessas formações rochosas da lava, e aí viram o quê? Uma ilha. Olha que interessante, uma boa pesquisa aí no Google para vocês, não é verdade? Então vamos virar a nossa página aqui para 184. Na 184, nós vamos finalizar a nossa aula de hoje, porque na próxima aula nós vamos começar a falar sobre os agentes externos. Nós falamos hoje sobre os agentes internos, que são os terremotos e os vulcões. Na próxima nós vamos falar sobre os agentes externos, tá bom? Vamos lá? Então aqui vamos para a nossa maravilhosa Com a Lupa na Mão, na página 184. Então, olha só, vamos lá. A tia vai ler brevemente a introdução para vocês poderem ter a compreensão, tá bom? Estamos percebendo cada vez mais que a dinâmica da natureza pode causar grandes transformações na paisagem, fazendo com que novas ilhas se formem por meio dos vulcões. A tia acabou de falar isso para vocês. Também vimos que as formas internas, né, além de construir formas quando eles saem, que são as ilhas, eles podem também destruí-las. Então, lembra daquela imagem que a gente viu do terremoto que destruiu uma paisagem? Então, vamos lá, como no caso desses terremotos, ok? Com a lupa na mão, a atividade escolha um vulcão, pesquise as informações sobre ele em livros ou se vocês quiserem procurar na internet. Coloquem lá o nome do vulcão, coloquem o continente, o país, e no espaço abaixo vocês podem colocar uma gravura ou fazer um desenho se vocês não conseguirem imprimir. Lá embaixo tem a letra E. Quando foi a última erupção do vulcão? Depois vocês têm na letra F, essa erupção causou destruição. E na G, você viveria próximo a esse vulcão? Explique sua resposta. E na letra H, na página 23, no material de apoio, há instruções para você confeccionar o seu vulcão. A tia vai dar uma cola para vocês. Existem vulcões espalhados por todo o planeta. A tia foi visitar um vulcão que é muito famoso,
que é um vulcão que eu desde criança, da idade de vocês, ouvia falar e tinha muita curiosidade de conhecer. Então eu fui visitar o Vesúvio. É um vulcão que ele está adormecido, que eu vou trazer fotos para vocês verem, tá? Que está adormecido, fica no continente europeu, no país da Itália e no estado de Nápoles, tá? Ele foi um vulcão que entrou em erupção em 79 depois de Cristo e ele causou destruição junto com outro vulcão que também aconteceu um processo, só que o outro vulcão era na Sicília, também na Itália, só que em outro estado, tá bom? O que eu fui visitar, que a experiência foi extraordinária, eu trouxe pedra de lá, eu vi as fumacinhas que saem dos gases do vulcão, eu vi a cratera, tirei fotos da cratera, e é um vulcão que está adormecido, mas ele, em 79 depois de Cristo, ele causou uma grande destruição ao redor. Então, se vocês pesquisarem sobre ele, ou sobre o Etna, ou sobre qualquer outro vulcão, vai ser muito interessante para vocês poderem conhecer, tá bom? E vocês saberem que esses agentes internos, que são os terremotos e os vulcões, eles alteram sim as paisagens, tá bom? Até a próxima aula, nós vamos falar na próxima aula sobre os agentes externos. Um beijo, fiquem com Deus!